e profissionais da saúde que me atenderam em Juiz de Fora e também depois no Albert Einstein. Meu muito obrigado a todos vocês. Quando a medida provisória do programa Mais Médicos chegou a Brasília, o Mandetta era deputado, chegou à Câmara, o Mandetta era deputado federal para comigo, e eu me aproximei dos senhores, os representantes da saúde aqui. E falei que tinha preocupação com o MP, mas tinha uma outra preocupação também enorme, a questão ideológica, porque conhecia o que estava sendo tramado naquele momento. Não era a vida dos brasileiros. Mas o que era vendido aqui era uma coisa completamente diferente. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo. Deu azar. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros. E aquela proposta, quando chegou, ao aproximar dos senhores, eu busquei, na medida do possível, interferir na questão, estando aos lados dos verdadeiros profissionais. Não tivemos sucesso. O parlamento era conduzido de outra forma. Hoje é completamente diferente do passado. Tivemos a liberdade de escolher nós, os nossos ministros, e assim sendo, podemos realizar aquilo que eles, em contato com os senhores, entendem que é melhor para o Brasil. Mas a imprensa nossa, naquele momento também, tinha um carinho muito especial pelo governo, vai ter comigo com toda certeza com o passar do tempo, mas não falava numa questão que tinha muito a ver com os direitos humanos, tão defendidos pelo PT no passado. É que os cubanos aqui não poderiam, por exemplo, trazer seus familiares. E quem é pai e quem é mãe sabe o que é ficar longe do seu filho ou da pessoa amada. Isso foi ignorado pelo PT. Por anos, mães e pais ficaram afastados dos seus maridos e esposas e dos seus filhos. Uma questão humanitária, simplesmente, que foi estuprado pelo PT. Falo isso porque sou pai de 5 filhos. Também o Brasil se prestou, como disse há pouco aqui um colega que me antecedeu, a alimentar uma ditadura. Aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano eram destinados a Cuba, tirando exatamente dos profissionais que estavam aqui. Então, mais uma prova, quanto mais profissionais, entre aspas, tivessem em nosso meio, melhor era para a ditadura cubana. E mais ainda, eu comecei a fazer minha pré-campanha no final de 2014, e nos municípios mais distantes do Brasil, como Manacapuru, por exemplo, tive contato com gente que tinha contato com os cubanos. Eles eram impedidos de participar de qualquer evento social da cidade. Um batizado, um casamento, uma festa junina eram proibidos, que tinha alguém que os monitorava. Então esse era o programa instituído pelo PT no passado. Também vale a pena uma passagem aqui, quando uma cubana, de nome Ramona, resolveu abandonar o programa. E era a determinação, falado aqui em público, então ministro da Saúde na época, que caso qualquer cubano pensasse em pedir asilo no Brasil, ele seria extraditado, como foram os boxeadores no governo do PT. E depois conseguiram sair de Cuba. Então a cubana se refugiou exatamente na liderança do PFL. Eu a visitei por várias vezes. Comovente o seu relato. Uma senhora de aproximadamente já próxima a 50 anos de idade, bastante sofrida, com filhos,
Perguntem se alguma deputada do PT, PSOL, PCdoB, da bancada dita feminina da Câmara, Joyce, foi visitar essa senhora. Muito pelo contrário, esculhambaram ela moralmente, falando coisas inenarráveis. Esse era o programa do PT, essa sempre foi a política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais todos vão sabendo, né? Usam do seu povo na base do terror para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos mais médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleos de guerrilha no Brasil. E quando eu falava, eu era simplesmente ridicularizado. Inclusive, foi plotado, logo no início do programa, um capitão cubano médico no Ibirapuera, em São Paulo. E vale a pena contar aqui, porque a documentação está no forno aí, pronto para mostrar para vocês aqui. Num relatório periódico de informações, o Exército Brasileiro informou da presença de um cubano travestido de médico. É um documento. E eu falei na tribuna da Câmara sobre esse fato. O ministro da Defesa era um tal de Jacques Wagner, um homem que gostava muito de Rolex, não parecidos com o meu. Então, o repórter da Veja me procurou, da nossa querida revista Veja. Queria o documento. Se eu tinha ou não tinha, queria o documento. Falei, converse com o Jacques Wagner, ele vai te informar sobre o episódio. E foram 3 idas e vindas. Bem, obviamente, se eu falasse que tinha o documento em mãos, tá? O Jacques Wagner ia ter uma posição, e se eu não tivesse, ele teria, obviamente, outra posição. Mas ele não queria responder se eu estava jogando pôquer ou não, isso depende dele, pô. Mas joguei pôquer, na verdade, ou truco, até o final. Até com medo de eu mostrar o papel de acordo com o que ele pudesse falar e eu cobrar dele. Quais as providências? Que tem que vir médico para cá e não capitães. Capitão do Exército no Planalto, tudo bem, mas capitão cubano aí fora, não. Tá? Ou se ele falasse que não era verdade, eu mostrasse o documento, ele estaria mentindo. Qual a resposta do Jacques Wagner? Que o capitão cubano havia pedido demissão para ser médico. É muita questão humanitária. A gente sabe que nas ditaduras, manda quem está no partidão e quem está no exército. Fora isso, ninguém manda. É massa de manobra apenas. Então, um breve relato. No próximo eu falarei sobre o livro Uma Ovelha Negra no Poder de Pepe Mujica, para não avançar muito. Que um pessoal cubano e venezuelano despachava com a Dilma aqui naquela mesa, lá na minha sala, mas é para um segundo momento, tá certo? Mas, graças a Deus, veio o impeachment, graças a Deus, eu sobrevivi, graças a Deus vocês me deram essa missão. E nós, todo dia, temos boas notícias, né? Ontem foi a taxa Selic, a mais baixa da história do Brasil. Várias coisas apontam para isso, mas a mais importante, a confiança no governo. Não é fácil, como eu andei por esse mundo afora, nos últimos 4 anos. A imprensa não noticiou nada. Tá? E você ser recebido por autoridades com o manto da desconfiança. Essa medida aqui, que eu acredito ao nosso ministro Mandetta, é muito bem-vinda, não é uma promessa de campanha. Até deixo bem claro, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está honrando aquilo que prometeu durante a campanha.
Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente escolheu uma equipe de ministros técnicos. Patriotas e comprometidos com as questões da sua pasta. Estamos tendo uma Câmara, um Senado, que também vem dando a sua contribuição nesse sentido. Mudamos paradigmas. Estamos conseguindo a governabilidade. Estamos respeitando a Constituição, onde se fala da independência dos poderes. Estamos mostrando, com gestos, com palavras e com ações, que nós, políticos, devemos fidelidade absoluta ao povo e nada mais além disso. Estamos com um governo que respeita a família. E para quem tem qualquer dúvida, parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Vamos ler lá o que é a família. Quando alguém mudar a Constituição, daí eu falo das outras famílias. Um governo que quer diminuir a violência no Brasil, conseguindo o excludente de ilicitude, passa pelo parlamento, não só para os profissionais da segurança, mas também para o cidadão comum. Notícia de hoje de invasões em propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, do ministro Mandetta. Quando conseguimos isso, não teremos mais invasões. Ou a propriedade privada é sagrada ou não é. Se não é sagrada, não estamos em democracia. E a última pessoa a abominar a democracia ou a liberdade vai ser eu. Sempre respeitei isso. Um governo que respeita as suas forças armadas, responsável pela nossa democracia e a nossa liberdade. Um governo que respeita a inocência das crianças em sala de aula. Um governo que respeita a todas as religiões. Um governo que espera, quando acabar seu mandato, em 22 ou 26, possa, juntamente com as pessoas que estiveram próximas de si, dizer para o povo que entregou um Brasil livre, democrático e economicamente viável, coisa que nós não pegamos no corrente ano. Então, encerrando, eu peço ao prezado, deixa eu ver aqui, estou precisando de um oftalmologista, Mauro Rebelo, que dê um abraço ao nosso Carlos Vital. Muito obrigado a todos vocês, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Está encerrada esta cerimônia.